Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar de diafragma, né? Nessa série aí a gente já falou de ISO, de obturador. Vou falar de diafragma e do modo AV ou modo A aí, de prioridade de abertura, tá? Vamos lá. O que o diafragma faz então? O diafragma é um dispositivo aí que controla a entrada de luz. Onde eu encontro o diafragma? Na lente da câmera, na objetiva da câmera. Quanto maior o número, mais fechadinho é. Quanto menor, mais aberto. E aí, pessoal, no princípio da ótica, né, a ótica inclusive dos nossos olhos, quanto mais fechadinho tá a nossa íris, mais a gente enxerga, o diafragma também. Quanto mais dilatada está a nossa pupila, por exemplo, lugar escuro, a nossa pupila fica dilatada para capturar a luz. Logo, a gente enxerga menos. O diafragma também. Então, quando eu tenho uma abertura muito grande, que é o número menor, eu terei uma menor profundidade de campo. Profundidade de campo é as áreas de nitidez entre os planos. O primeiro plano, o segundo, o terceiro plano da imagem, né? Tem gente que chama de nitidez, mas a gente na fotografia chama de profundidade de campo, ó. E aí, olha só, os diafragmas aqui, ó. Quanto maior o número, maior a profundidade de campo, mais fechadinho é. Quanto menor o número, menor vai ser a profundidade de campo, mais aberto vai ser, e com isso a luz vai provocar uma dispersão. Somente alguns pontos vão formar a imagem num determinado local nítido. E esses raios que se dispersam provocam essa distorção da imagem, que é essa falta de nitidez que a gente vê, né? Mas olha só, aqui ó, a gente tem um exemplo do que é a profundidade de campo. Então a profundidade de campo do 1.4, uma abertura com um número menor, ela é muito pequena. Começa aqui um pouquinho antes do passarinho e termina um pouquinho depois. Eu tenho uma pequena profundidade de campo, né? Já um diafragma mediano, que é o 5.6, ele não é nem tão aberto e nem tão fechado, eu tenho uma área um pouquinho maior. O foco ainda continua no mesmo lugar, mas eu consigo ver já para frente e para trás do objeto, ou seja, ampliando a área de profundidade de campo. Já o diafragma bem fechadinho, que é o 22, que aparece ali o fotógrafo, a íris bem fechadinha, vocês vão ver que o foco começa um pouquinho depois da lente da câmera já, e vai até o infinito. Então, essa é uma foto com grande profundidade de campo, com muita profundidade de campo, tá? Aqui tem uma outra relação aqui também legal de ver, ó. Então, eu tenho, ó, uma imagem, ó, que com o diafragma mais fechado, o 22, que é o maior número, eu tenho uma castanha nítida, para trás eu consigo enxergar e para frente também. Então eu tenho uma profundidade de campo maior. Já lá no extremo, no lado esquerdo, no 1.4, ó, eu tenho o foco somente na castanha, para frente dela tem um desfoque, para trás também. Então eu tenho uma foto com menor profundidade de campo, tá? E isso é um efeito do diafragma. Então ele controla a quantidade de luz, mas o efeito estético dele é o efeito do desfoque, ou da profundidade de campo, melhor dizendo, né? Aí, assim, vamos falar do modo AV, que prioriza isso, ou modo A. Eu coloco o dial de controle da câmera ali no A, no meu caso aqui é uma Nikon, né? Então, eu colocando o dial de controle aqui no A, ó, se for uma Canon, vai ser no modo AV, ele vai priorizar o diafragma que eu vou colocar como regulagem. Então, se eu colocar um número maior, automaticamente a câmera vai fazer uma foto com muita profundidade de campo. Ela vai regular o obturador, não importa qual. Eu até tenho que cuidar, se tiver pouca luz, para não sair tremida a foto. Mas se o obturador ficar acima de 60, não vai tremer. A gente já viu isso na outra aula ali. Mas, por exemplo, se eu colocar num diafragma 2.8, mesmo estando num dia de sol, vocês podem pensar assim, mas colocou 2.8 num dia de sol, não vai ficar branco? Não, porque ela vai dar uma velocidade de obturador mais rápida para não ficar branca a foto, e ao mesmo tempo vai desfocar o fundo, porque ela viu que eu optei pelo 2.8. Tá certo? Então isso é muito importante. Vamos voltar ali para o desenho. Então, ó, o AV, né? E aí aqui um exemplo, ó, onde que eu mexo na câmera. Na Canon, o AV eu aperto aquele botãozinho e giro o dial aqui em cima, ó, o disco ali, onde está a setinha, né, pessoal? Então eu vou girando até colocar no diafragma que eu quiser. Lembrando, maior número, maior profundidade. Menor número, menor profundidade. Aí depois, ó,
eu tenho aqui na Nikon, eu aperto esse botão e giro atrás, se for uma Nikon de entrada, linha D3100, 3200, 5100, 5200. E aí, se for uma Nikon já mais full frame, ou já não é tão de entrada, da D7000 para cima, o dial de controle já é na frente do diafragma. E se for uma Canon também, que não é de entrada, da linha Rebel, que não é Rebel, é uma linha 60D para cima, o dial de controle aí, a 5D, a 6D também, tá? Aí eu controlo o diafragma. E aí aqui eu coloquei alguns exemplos aí para finalizar, ó. Uma foto com grande profundidade de campo, ou seja, eu usei aí para fazer essa foto, ó, um diafragma maior, o maior número, 22, e a câmera deu a velocidade automática, o ISO eu tinha regulado para um ISO 200, porque era um dia muito ensolarado. Se vocês perceberem, tem as pessoas aqui embaixo bem nítidas, tem o fundo lá, os prédios bem nítidos e toda a paisagem bem nítida, ou seja, com uma grande profundidade de campo, fruto aí do diafragma de maior número, ou seja, mais fechadinho, tá? Aí vamos para a próxima. Aqui outro exemplo, ó. Um diafragma mediano, então eu foquei o senhor, dá para ver bem o que tem atrás ainda, eu consigo identificar os barcos, até lá no fundo eu consigo identificar que tem casas e tem uma vegetação. Então o diafragma médio, ele me dá essa profundidade média. E por último, aí para fechar, um exemplo, uma foto que eu fiz na Revolta da Catraca, aqui em Floripa, que eu tenho um primeiro plano desfocado, um segundo plano desfocado e um foco somente na máscara aí, né? E aí com isso eu vejo uma imagem com pequena profundidade de campo. Depois daquela moça eu não consigo mais, ó, da moça aqui eu não consigo ver mais nada nítido, porque é uma foto com pequena profundidade de campo. Foi usado para essa foto aí um diafragma 2.8. Então, a profundidade de campo, pessoal, é isso. Eu consigo, com maior número, ter muita profundidade de campo e preservar toda a nitidez da cena. Com menores números de diafragma, eu tenho uma menor profundidade de campo. Então, eu posso fazer aqueles efeitos. Eu posso focar isso que está na frente e desfocar o que está atrás, né? O cinema faz muito isso. Aquelas cenas de diálogo, foca o rosto de uma pessoa, depois muda, foca aqui, foca lá, foca aqui. Então, essa é a profundidade de campo que o diafragma oferece, tá certo? Muito obrigado, então, até a próxima. Valeu, um abraço.